Dedo de Prosa é com a professora Mariela Janice, que é turismóloga, é professora e tem participado efetivamente de toda a política de turismo que envolve Sete Lagoas e região. E é muito importante a gente falar sobre turismo, porque a gente está entendendo que o momento de ouro de Sete Lagoas é agora, é a hora de implementarmos uma política efetiva de turismo em Sete Lagoas. Como é que estão andando essas coisas, essas tratativas, como é que está toda essa articulação do turismo em Sete Lagoas, Maria? Bom, primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando sobre turismo, né? Turismo que me representa e ao qual eu represento há mais de 20 anos, né? Tenho como especialidade técnica e, acima de tudo, sou sete-lagoana e acredito significativamente no potencial dessa cidade. Quando você fala que é um momento muito oportuno, é verdade, Caio, é um momento muito oportuno. Há muitos anos, Sete Lagoas vem colocando esse seu desejo de transformar toda a sua vocação turística em produto efetivamente. E Sete Lagoas é uma cidade muito privilegiada em virtude de fazer parte de um circuito turístico, privilegiada porque tem um conjunto de empresas, privilegiada pela natureza, privilegiada pelas tradições, pelas manifestações populares, pela cultura, ou seja, nós estamos falando que Sete Lagoas é produto turístico puro, né? E essa cidade ela vem se consolidando no espaço turístico, na política pública do turismo já há muitos anos. Sete Lagoas ela tem o seu Conselho Municipal de Turismo constituído há muitos anos. Tem o plano municipal. Tem o Plano Municipal de Turismo, plano esse constituído em 2012, 2020. E este ano tivemos a oportunidade de revisar este plano, ou seja, é uma ferramenta com toda a estratégia, com toda a visão do que essa cidade pode representar e alcançar dentro do contexto turístico mineiro e nacional. Então, quando eu digo que Sete Lagoas tem um plano de desenvolvimento turístico, tem uma política pública já implementada, ela tem a sua legislação, ela tem o seu conselho em funcionamento, ou seja, precisamos de quê? De dotação orçamentária, né? Precisamos de fazer valer o que a sociedade civil organizada trabalhou dentro desse plano de desenvolvimento turístico e colocar em prática. Então, ao contrário do que muita gente pensa, os alicerces dessa base, dessa política de turismo, eles já estão prontos. Nós temos que construir esse processo agora. E eu tenho percebido, quando a gente passa por uma leitura do orçamento municipal, que os recursos que são alocados para a política de turismo, eles não conseguem, eles não são compatíveis com a dimensão do plano que já foi desenhado com um debate democrático, envolvendo segmentos importantes, correntes, né, da rede, vinculada à rede do turismo de Sete Lagoas. Quer dizer, nós já temos todo esse conceito formado, temos o plano, mas quando a gente leva o nosso olhar para dentro do orçamento municipal, a gente percebe que o município não define, não tem como meta, não tem como prioridade a execução desse plano. Eu tenho falado muito, Mariela, que é papel nosso, né, enquanto cidadãos, enquanto pessoas políticas que somos, alavancar esse processo através de um debate e de uma mudança de cultura para que essa cidade possa efetivamente funcionar. Nós temos que criar a cultura do orçamento público democrático, um orçamento público que possa efetivamente envolver todos os atores dessa política, em especial do que nós estamos falando hoje, do turismo, mas isso vale para as outras políticas também, para que a gente possa, de fato, garantir recursos
dentro do orçamento municipal, dentro do PPA, do Plano Plurianual, da Lei de Diretriz Orçamentária e, consequentemente, dentro da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Eu acho que na medida que a gente consegue fazer essa ponte entre a sociedade e o legislativo, a gente pode avançar muito na construção da efetivação desse plano. Quando você diz trazer essa discussão para dentro do legislativo, é realmente muito importante. Por quê? Porque a partir do momento em que os vereadores, que essa casa tenha acesso a esse plano, entenda a importância dele no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, no que diz respeito à geração de emprego e renda, ou seja, é uma nova vertente, é uma nova forma de pensar o município, né, através do legislativo. E a partir do momento em que esse discurso é levado de forma harmônica para dentro dessa casa, a gente consegue ali estabelecer o interesse comum. Para quê? Para que a cidade efetivamente se consolide como produto turístico que é. Quando eu disse que estamos aqui num momento importante da sociedade organizada, a cadeia produtiva do turismo, alimentos e bebidas, hotelaria, os empresários estão se envolvendo de forma significativa nesse processo. E este momento em que o mundo vive, em que o Brasil vive, Minas Gerais vive, esse momento de pandemia, é um momento de a gente repensar de que forma queremos retomar este setor, né, no nosso território. Ou seja, repensar que se o turista vai voltar a sua atividade de deslocamento, de lazer, de entretenimento, num raio de 100 a 150 quilômetros, nós estamos falando que todo o nosso entorno pode olhar para Sete Lagoas como um lugar efetivamente rico em oportunidades. Professor, turismo também é cultura, turismo também envolve aspectos do esporte, das manifestações culturais, do nosso patrimônio histórico, enfim, o que eu percebo é que a cidade está assim, ansiosa para que essa oportunidade do turismo chegue, para que a gente possa ter outras fontes de renda, de geração de emprego para essa cidade. Eu estava analisando o mapa da pobreza em Sete Lagoas e a nossa situação social ela é muito séria. Então a gente começa a fazer uma prospecção da implementação da política de turismo com as oportunidades que esse turismo vai gerar para a gente poder fazer uma cidade mais equilibrada socialmente. Imagine quantas são as oportunidades quando você fala de empregabilidade e renda. Imagine uma cidade com a quantidade de feiras ao ar livre como Sete Lagoas tem. Já é cultura da cidade essa coisa gostosa, né, do fim de semana, dos amigos na feira. Imagine aquela quitandeira, aquela doceira que ali está vendendo o seu produto. Produto esse que tem a cara da cidade, que tem a cara da nossa tradição, que tem a cara de Minas Gerais e que pode perfeitamente ser consumido pelo local, mas pode ser um objeto de desejo do visitante e do turista que quer levar esse produto e que, consequentemente, vai levar o nome de Sete Lagoas. E se falarmos de bares e restaurantes, que é uma cultura na cidade... A questão da culinária. Da culinária. Só para você ter uma ideia, a riqueza nossa da culinária, nós temos aqui um pão com bola que ela tem uma receita de quase 80 anos. É uma coisa assim fantástica, que as pessoas ainda procuram, que é lá na rua Santa Catarina. Nós temos aqui uma série de possibilidades, poderíamos dizer assim. Sim, e esse exemplo que você traz do pão com bola, se nós caminharmos um pouquinho, não precisamos ir muito longe não, nós vamos encontrar pratos muito específicos, muito peculiares, como o pão com bola. Eu gosto muito de contar uma história que é de um município chamado São Tiago. São Tiago começou com duas senhoras, com 2 balaios de biscoito e um cafezinho dentro de uma garrafa, sentadinha na praça. As
pessoas começaram a passar e elas começavam a oferecer o biscoito e ali elas serviam um cafezinho no copinho plástico, levantava o paninho de prato e lá a pessoa escolhia o biscoito e ali mesmo ela tomava o seu café. E isso começou a se multiplicar, porque essas senhoras repetiram a sua presença na praça por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Outras pessoas começaram também a ir para a praça, levando as suas fatias, os seus quitutes. Hoje nós temos o Festival do Biscoito em São Tiago. Imagina o que é isso, né? E quando falamos de Sete Lagoas, quando você observa a questão de que o turismo é muito mais do que o deslocamento, do que um lazer, do que o entretenimento. Permanência, né? O turismo, o turista, o visitante, ele só permanece se ele tiver o que absorver. Sim. Se ele tiver uma experiência para viver. Né? E quando a gente fala de experiência, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de cultura, de manifestações populares, sim, nós estamos falando de eventos. Exatamente. Né? Nós estamos falando da Serra de Santa Helena, inclusive do tem Tour o calendário, de né? Nós temos aí o calendário turístico, né? Que são a festa de Santa Helena, tantas manifestações assim. Eu criei a Rústica de Santo Antônio, que seria também um calendário que tem a ver com o esporte, mas que traz visitantes, porque é uma rústica que traz vários corredores e vários locais que eu instituí. Quer dizer, tem tantas coisas que a gente podia estar sendo trabalhadas, mas para isso a gente precisa de ter recurso, né? E você pode ter certeza que recurso orçamentário. Exatamente, essa é a questão. Porque todas essas questões estão trabalhadas dentro do PDTur, que é uma ferramenta espetacular que Sete Lagoas já tem. Sim. Né? Trabalhado pelo Conselho Municipal em conjunto com a sociedade civil organizada. O mais importante é que foi um plano feito a várias mãos. A várias mãos, exatamente. Eu tenho assim uma cultura, né, da democracia, da participação. Eu sempre acho que nós, por estarmos vivendo sob a égide da responsabilidade social, todo mundo é responsável pela cidade que tem. Todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que participar. Cada um do seu jeito, na sua forma, na sua trincheira de luta. E quando eu vejo que esse plano foi feito a várias mãos, com várias cabeças, pensando, analisando cada oportunidade que essa cidade pode dar para os seus filhos, né? Porque a gente está vendo os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, tendo que buscar oportunidade de trabalho em outros locais, fora da nossa cidade. E isso sempre mexeu muito comigo, essa interrogação, é quase como uma provocação, né, que a gente sente. E quando você traz essa provocação, fica claro que o legislativo é o elo. É o elo entre a sociedade civil organizada, entre a cadeia produtiva do turismo e o executivo. É exatamente o legislativo que pode fazer com que esse trabalho efetivamente se consolide, né? Através do fomento da política pública, através da questão da garantia dos recursos para que o planejamento aconteça. Então eu vejo isso com muito bons olhos e acho que essa discussão... Não adianta planejar e não executar, né, Maria? Exatamente. E o que eu percebo é exatamente isso, e reafirmo, tenho dito isso em vários locais que a gente tem passado, que as pessoas perguntam, mas Sete Lagoas tem um parque que está desativado? Eu falei, mas tem política, já está planejada a utilização do Exatamente. Parque, né? Nós temos a gruta, mas está planejado essa questão da visitação, né? Nós não falamos do Rogerão, que é um restaurante que também atrai muito turismo, e a gente tinha que fazer com que esse turista que vem de Belo Horizonte para almoçar no Rogerão, que ele consiga entrar dentro de Sete Lagoas também. E que daqui ele parta lá para Cordisburgo, e de Cordisburgo para Araçaí, que ele consiga... Nós estamos falando de política de regionalização, garantindo a permanência desse visitante por mais tempo na cidade e na região. E que acaba fortalecendo a economia regional. Exatamente. E Sete Lagoas, por ser uma cidade polo, ela tende a ganhar muito com isso, né, Maria? E quando você fala cidade polo, isso muito nos orgulha, né? Muito legal. Por quê? Porque quando a gente fala de cidade polo, a gente fala de um entorno
rico em opções, rico em alternativas, mas que se ampara nessa cidade polo como seu exemplo, como seu guia. Como fazer turismo sem segurança? Como fazer turismo sem saúde? Aonde está esse apoio para as cidades do entorno? Aonde está esse apoio para que essa política de regionalização aconteça? Na cidade de Sete Lagoas. Né? Então, pensar em Sete Lagoas como um conjunto de atrativos, isso é mais do que redundante, porque o nosso conjunto de lagoas é espetacular. Né? O nosso levantamento de atrativos de natureza, esportes radicais, a questão da cultura através das manifestações tradicionais populares, as nossas guardas, as nossas folias de reis. Né? Nós temos ali no Casarão uma presença tão relevante da cultura. Temos uma casa de cultura que precisa ser repensada, precisamos de um auditório que realmente esteja à altura dos artistas dessa cidade. Né? Nós temos aqui grupos folclóricos, grupos de artesãos, grupos de artistas que merecem ser vistos com o olhar profissional que o turismo requer. E é bacana lembrar nessa nossa conversa que o Centro de Apoio ao Turista existe, consolidado, em frente ao nosso principal cartão postal, que é a Lagoa Paulina. Então, quando você fala de legislativo, de garantir recursos, nós estamos falando exatamente de colocar toda essa estrutura para funcionar. Eu tenho essa preocupação e eu já tive, inclusive, passagens, experiências, né, como consultor de prefeituras, sobretudo de câmaras municipais, prestando consultoria para as mesas diretoras das câmaras, em que eu acabei ajudando a coordenar eventos para decidir sobre prioridades e metas. Essa cultura que eu trago dessa participação minha como profissional, como advogado, ela é muito rica, porque quando a sociedade participa desse processo decisório de alocação de recursos dentro do orçamento, a sociedade ela avança, ela começa a perceber o processo acontecer, né? Porque entre o plano e a execução, né, tem essa questão de fazer efetivamente as coisas acontecerem. E essa experiência foi muito boa. Eu vejo que Sete Lagoas, na hora de fazer o seu orçamento, ele tem que debater setorialmente com todo mundo, né? E aqui especificamente com o pessoal do turismo, aquilo que será meta e prioridade para o ano seguinte. E assim eu acho que a gente implementando políticas públicas aqui mais objetivas, práticas, né, que as pessoas possam visualizar, possam sentir que o poder público está sinalizando efetivamente para que a política de turismo aconteça. Esse é o nosso desejo. Você pode ter certeza. Esse a é gente o nosso não desejo. consegue ver uma postura do poder público, que aí eu falo legislativo e executivo, no sentido de mostrar para a iniciativa privada, para os grandes investidores, que efetivamente ele quer que o turismo aconteça na cidade. E E essa sua colocação ela é muito importante, porque a gente vem acompanhando muito de perto atitudes muito pontuais da iniciativa privada em Sete Lagoas, neste momento, grupos organizados, empresários com equipamentos que realmente têm toda a qualidade para receber, tanto em bares, quanto restaurantes, bistrôs, hotéis muito bem montados, né? Uma rede de transporte, logística. Sete Lagoas tem táxi, Sete Lagoas tem ônibus, Sete Lagoas tem Uber, Sete Lagoas tem, né? Tem como vir, como ir, ou seja, então essa vontade do poder público
de realmente vir de encontro a essa necessidade, a essa expressão da cadeia produtiva do turismo, que já vem fazendo a sua parte, ela vai chegar num momento muito oportuno. Ô Mariela, vocês já fizeram um estudo, alguma coisa que pudesse assim nos mostrar para a sociedade uma prospecção em termos de geração de emprego e renda advindas do turismo? Eu queria aproveitar essa sua pergunta, muito oportuna, inclusive, para responder de forma bem prática, bem objetiva. O ano de 2019, o ano passado, Sete Lagoas recebeu um grande evento, o Engenhariadas. O que é o Engenhariadas? É uma Olimpíadas de estudantes de engenharia. Entre estudantes e acompanhantes, a expectativa é que Sete Lagoas tenha recebido entre 8 a 10 mil pessoas no prazo de 3 a 4 dias. É muita gente. É muita gente. Muita gente. Isso significou, em termos de dinheiro movimentado na cidade, a expectativa girou em torno de 4 milhões de reais. Nós podemos citar, dar aqui exemplos específicos deste momento. A Uber, né, operadora de transporte, fez contato com a gestão municipal para saber o que tinha acontecido na cidade, porque nunca se trabalhou tanto. Os operadores da Uber em Sete Lagoas e da região ficavam 24 horas trabalhando durante aquele período. Outra questão importante desse momento, McDonald's teve que buscar recurso, teve que buscar subsídio, apoio nas lojas de Belo Horizonte, porque o que ele tinha de estoque aqui não atendia a demanda daquela juventude no centro, no shopping, e em movimentação nos bares, restaurantes, lanchonetes da cidade. Então, quando você me pergunta de empregabilidade e renda, esse é um exemplo espetacular. Clássico. Né? E aí a gente pode pensar que a empregabilidade, ela está aí a favor da juventude. Ah, sim, boa pergunta. A juventude. O turismo de evento traz muito jovem para cá, mas o jovem de Sete Lagoas, como que ele pode se ver assim, contemplado, né, com a prática da atividade turística no município? Isso. Através da empregabilidade. Aí. Nós temos aí recepção em hotéis, nós temos aí a parte de alimentos e bebidas, nós temos a área de garçons, nós temos a própria área de transporte, nós temos... quando a gente fala de cadeia produtiva, nós estamos falando de postos de gasolina, nós estamos falando de padarias, nós estamos falando de farmácias, nós estamos falando de rede de saúde, né? Nós estamos falando ou seja, nós estamos falando de tudo que disponibiliza aquilo que for atrativo para o turista. E tem essa questão da juventude, ela é muito específica, porque a gente sabe o quanto é difícil, num determinado momento da idade, da juventude, ali dos 18 anos, o primeiro emprego, a primeira oportunidade. E eu acredito muito que o turismo possa receber um grande contingente de jovens, né, para essa prestação de serviços. Como primeiro emprego, sem dúvida nenhuma. E uma coisa muito bacana é o que a gente vê sendo promovido pelo Ministério do Turismo, que são os cursos de capacitação, de qualificação em parceria com o Sistema S, né, em parcerias com outros institutos. A maioria é gratuito, né? A grande maioria é gratuito. Capacitando, qualificando, e quanto mais qualificado, quanto mais capacitado. E tem uma outra questão, a cidade é rica em meio ambiente, em turismo de natureza, isso abre aí um espaço para condutores, para guias de turismo, né? Sim. E qualificando também, dando aí uma oportunidade à juventude para que abra as portas aí para emprego e renda. Então eu vejo que tem muito trabalho ainda a ser feito, né? Precisa da gente fazer
uma conscientização com os atores políticos, né, porque esse processo de tomada de decisão de recursos dentro do orçamento, ele demanda uma articulação muito forte, um apoio muito grande de todos os envolvidos, porque nós sabemos que recurso público, quando você vai fazer o orçamento, é uma arena de conflitos. É como se fosse aquele cobertor de 7 semanas. E eu quero te colocar uma questão delicada, tá? Quero te colocar uma questão muito delicada, que é o pertencimento. Como é importante essa população, essa comunidade se sentir pertencente a essa terra, ao bem receber, à hospitalidade. Aliás, que é uma característica do Sete Lagoas, né? Eu me recordo... Mas a cidade cresceu muito, você concorda comigo? Ou seja, ela perdeu um pouco da identidade, né? Algumas coisas estão sendo reconstruídas, a marca da cidade acabou de ser votada, o que para nós nos dá muita alegria, porque é o ponto de partida para repensarmos nesse pertencimento, trazermos a juventude para pensar nessa cidade como o seu lugar, né? Trazermos as famílias para entender que aqui elas podem se consolidar, ganhar o seu dinheiro no dia a dia, formar seus filhos, né? Então eu penso que, mais uma vez, sendo redundante, né? Mas mais uma vez estamos no momento. Sete Lagoas merece esse abraço. A gente não pode perder essa oportunidade e eu vejo que esse pós-pandemia, ele nos traz uma preocupação muito grande, né? Os efeitos da pandemia. E nós sabemos que é muito mais oneroso para o município, muitas vezes, despender recursos para receber, às vezes, grandes indústrias, enquanto ele pode, com menos recurso, ele gerar mais emprego e mais renda para a população. Eu acho que essa cultura, esse pensamento que nós temos que disseminar para que a gente possa despertar uma consciência da importância da política do turismo em Sete Lagoas. E o bacana, né? Sem chaminé, né? Sem chaminé, sem poluição. E com uma consciência de preservação do patrimônio público, do patrimônio natural, porque todas essas forças, elas estão aí associadas ao poder que o turismo tem. Né? É isso aí. Nós queremos agradecer a participação aqui da professora Mariela, especialista em turismo, uma pessoa que está engajada dentro desse processo todo, tanto nacional quanto estadual, e com relevantes serviços prestados aqui na nossa região. Agradecer a sua participação, Mariela, e dizer para o setor de turismo que nós estamos comprometidos com essa política, com a implementação efetiva da política de turismo em Sete Lagoas. Vamos fazer disso a nossa bandeira, nós vamos fazer disso uma atuação permanente futuramente do nosso trabalho. Então fica aqui o nosso pacto, né, em prol da implementação da política de turismo aqui em Sete Lagoas e também com o fortalecimento do turismo na nossa região. Turismo é coisa de parceria, agradeço aí a sua disponibilidade, né, em estar conosco defendendo essa bandeira, e é isso. Turismo é a minha praia, é o que eu amo, é o que eu estou pronta a continuar, e o que a cidade precisa, né? E é o que Sete Lagoas precisa e deseja. Isso é isso aí. Obrigada. Muito obrigado.